E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Coleção Paralela. Aqui quem fala é o Rodrigo, ali está o nosso querido mestre do terror. E a gente vai falar de uma revista do Batman que eu andei lendo, uma edição DC de 1990. A Batman número 3 daquela fase, que eu acho que o pessoal chama de a segunda fase, segunda edição do Batman, quando a revista era em formato americano pela editora Abril e basicamente continha só histórias do Batman. E essa revista foi uma grande surpresa. Eu peguei para ler e me dei conta que na verdade eu estava fazendo uma releitura de uma edição que eu não lembrava mais que um dia eu tinha lido e que tinha duas histórias que de certa maneira me deixaram uma me deixou um sabor agradável de estar conhecendo mais sobre um personagem que até então me parecia bem desimportante, e outra um certo gosto amargo de o que está acontecendo, o Batman vai se tornar o que depois disso, ele está perdendo o controle. A Abril lançou a revista colocando na capa aqui uma edição especial produzida por James Owsley e Michael Baird e Gray Morrow. E a primeira história é a história do James do Michael Baird, Owsley, né, do Michael Baird e do Gray Morrow, e traz com uma arte que eu considero muito interessante, né, os desenhos do Michael Baird aqui, eles têm um certo realismo. Eu vou levantar um pouco mais aqui. Eles têm um certo realismo que ora me incomoda um pouco. Tô ajustando ainda, pessoal. Ora me incomoda um pouco, ora eu acho extremamente adequado à história. O colorido, a colorização tá forte, tá vibrante. E traz um Batman que está começando a ir por um caminho no qual ele está perdendo aliados para sua obsessão. Né? O Batman acaba descobrindo que determinado capanga que ele ajudou a prender, né, um capanga do Duas Caras, foi acusado injustamente de um crime e o Batman ajudou ele a ser preso por esse crime, e ele não pode admitir isso. Ele quer simplesmente libertar esse criminoso. A primeira parte da história conta essa situação, a situação em que o cara foi preso, que é essa parte aqui em que inclusive aparece o Robin. A segunda parte trata dessa descoberta dele, de que o cara era inocente, e ele fica obcecado por tirar o cara da cadeia porque ele ajudou o cara a ser preso. Ele tenta convencer o Gordon a libertar o Duas Caras sobre custódia dele para que ele possa fazer isso. O Gordon, é claro, não concorda, o que é um ato muito sensato, mas o Batman se disfarça, vai até o asilo Arkham e acaba libertando o Duas Caras, e eles vão pro país lá onde o bandido lá, o capanga do Duas Caras está, que é Santa Prisca, que seria o país mais violento do mundo, o país mais criminoso e tal. Chegando lá, essa aliança improvável entre o Batman e Duas Caras começa a agir em busca desse criminoso, né, que seria o verdadeiro culpado e que o Batman quer levar para Gotham a tempo de impedir a execução. É claro que as coisas não acontecem como o Batman queria, principalmente porque a um dado momento a moeda do Duas Caras cai, e vocês vão ver aqui nesse quadrinho, eu passei reto para justamente poder voltar depois e mostrar. É claro que quando o Batman, disfarçado, ele é esse cara aqui, foi lá tentar libertar o Duas Caras pensou em matá-lo. E o Batman disse para ele: você não devia deixar a moeda decidir. O Harvey joga a moeda dá com a cara limpa, então o Batman vai viver, ele não tenta mais matar o Batman. Só que lá em Santa Prisca ele descobre que o Batman mentiu para ele, que o Batman usou um dispositivo que fazia com que a moeda caísse sempre do lado bom. E isso quebra a confiança do Duas Caras na honra do Batman. Aí ele faz uma armadilha pro Batman e
e tenta, é claro, se livrar do Batman. Em resumo, vocês veem que eu estou passando rápido, assim, eu estou fazendo um resumo muito rápido, muito pouco orgânico da situação, porque o resumo da história, o que fez com que essa história me marcasse na época, é que foi essa aventura foi a primeira edição do Batman nessa fase, nesse formato que eu li. Eu não tinha lido nenhuma outra antes, essa foi a primeira. E o Batman aqui me pareceu extremamente mais humano, extremamente mais realista, enfrentando vilões e situações que pareciam menos fantásticas, dadas as proporções, e bem mais realistas. E, como eu falei, ele começava a caminhar a passos largos numa direção em que ele não seria mais amado, protegido e considerado nem pelos aliados nem pela polícia, porque ele simplesmente desobedeceu o Jim Gordon e ele traiu o Duas Caras, literalmente, né? Ele traiu a confiança, a honra que havia entre eles. O Duas Caras confiava que o Batman era honrado bastante para jamais tentar enganá-lo, e o Batman fez isso. É uma edição na qual, digamos, duas facetas, duas caras, para fazer um trocadilho com o vilão do Batman, cai por terra. Descobrimos um Batman tão obcecado por aquilo que ele acha certo que é capaz de passar por cima de um amigo para libertar um grande criminoso, e um Batman tão obcecado pelos objetivos que é capaz de deixar os escrúpulos de lado para conseguir isso, enganando e subvertendo a própria palavra de honra contra um vilão. No final, quando o Batman tem que escolher entre pegar o cara que poderia inocentar o bandido ou pegar o Duas Caras, ele escolhe o cara, e como o Jim Gordon fala no final para ele, para inocentar um bandido, ele deixa um bandido que, no caso, ele não tem nem garantia de que mesmo assim não é um assassino, que não matou outra pessoa, ele deixa um criminoso perigosíssimo fugir. Essa história me deixou com um forte impacto, sim, me mostrou um Batman humano e um tanto decadente, um Batman muito próximo da loucura mesmo, né? Como acho que justifica aquela expressão mais louco que o Batman. E eu lembro que ela me marcou quando eu li, ela me deixou um certo gosto assim, amargo na boca. E eu não lembrava, eu lembro da história, nunca esqueci a história, mas eu não lembrava que ela era dessa edição. E quando eu comprei ela, a capa não me fez lembrar. Foi só abrindo para ler que eu acabei lembrando. E aí ela traz essa história aqui que eu achei muito legal. É uma história dedicada ao Alfred, Esperando Minha Deixa é o nome da história, é do Kevin Dowler e do Malcolm Jones 3. Malcolm Jones 3, olha o nome do cara. Na qual o Alfred é protagonista e a gente fica sabendo coisas da vida pregressa do Alfred, tipo, ele é filho de pai mordomo, mas mãe atriz. Ele herdou a paixão da mãe pelo teatro, mas ele acabou não se tornando ator pela morte dos pais do Bruce Wayne, se dedicou a ele para cuidar dele e tal, mas depois até pensou em voltar à carreira de ator, mas isso não acabou acontecendo. Ele sacrificou isso para poder ajudar o Batman. Ele tem, todo mundo sabe, aquele lance do treinamento militar, conhecimento médico, né? E a história avança contando a importância do Alfred para manter pro Bruce Wayne manter a própria identidade do Batman, e muitas vezes a própria importância do Alfred para manter o Bruce Wayne vivo. É uma história muito legal que traz da obscuridade um personagem que acaba se revelando muito mais importante do que só uma peça folclórica, só um mordomo. Há um pequeno dossiê aqui com a vida do Alfred, tipo parentes conhecidos, essas coisas, suas habilidades, mas o que faz a coisa toda valer a pena é realmente a história. É curtinha, mas é muito gostosa de ler e me fez ver, até hoje foi essa história que fez isso, me fez ver o Alfred com outros olhos. A partir daquele momento eu passei a achar ele um personagem bem interessante e entender que a importância dele para o Batman era mais do que uma mera questão afetiva. Enfim, temos redescobertas nesse vídeo, temos redescobertas com essa leitura. Eu simplesmente esqueci da capa, esqueci como era a edição, mas as histórias ficaram gravadas na mente e reler teve um gosto muito grande de redescoberta. Eu gostei bastante. E se vocês gostaram desse vídeo, likezinho aí pra mim.
pro meu querido mestre do terror. E nós fomos.